Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para falar sobre um assunto que gera normalmente grande interesse, que é o uso da maconha no tratamento da epilepsia. Então, dando assim alguns esclarecimentos. A maconha é uma planta, como todo mundo já sabe, é uma planta milenar, já era usada na antiguidade, na Índia, na China, e inclusive usada para o tratamento da epilepsia. No século XIX, a maconha tem um renascimento, ela é meio que descoberta nos países do Ocidente e começa a ser usada também para tratar a epilepsia. Mas em 1912 surge o fenobarbital. Em 1937, eu acho, surge a fenitoína, então a maconha vai sendo meio que, vai saindo do mercado. Aí, nos anos 90, foi descoberto, pelos pesquisadores, descobriram que o nosso cérebro tem um sistema que é o sistema canabinoide. Ou seja, nós temos no nosso cérebro receptores nas células, receptores nos quais moléculas de canabinoide se encaixam e nós produzimos moléculas de canabinoide. Canabinoide são uma parte das substâncias, das milhares de substâncias presentes na planta maconha. Então, a planta maconha tem várias substâncias que podem ser isoladas dela. Duas chamam muita atenção porque elas são bastante concentradas e chamam atenção também pelos seus efeitos. Uma é o tetrahidrocannabinol, que é aquela substância psicoativa que está relacionada à brisa, que pode eventualmente causar até um surto psicótico numa pessoa predisposta. Esse é o tetrahidrocannabinol. E a outra substância é o canabidiol. Os dois são canabinoides. Então, antigamente, como eu vinha dizendo, a maconha foi usada, então, para tratamento da epilepsia. Depois, ela perdeu espaço para as drogas antiepilépticas e ficou meio como uma droga proibida, etc. Aí, nos anos 90, vem a descoberta do sistema endocannabinoide. E a partir daí começou, então, um renascimento de pesquisas sobre os efeitos da maconha. E aí ganhou espaço essa coisa também aí do canabidiol. Então, de separar a substância tetrahidrocannabinol, canabidiol e os efeitos benéficos do canabidiol. Então, parece que o canabidiol, de fato, não tem um efeito psicodélico. Ele não gera alucinações, ele também não causa nenhuma distorção perceptiva. O canabidiol tem um efeito ansiolítico, então ele é meio que calmante, ele reduz a ansiedade, ele parece que tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante e anticonvulsivante. Então tem vários estudos acontecendo, testando o canabidiol no transtorno do estresse pós-traumático, em outros transtornos de ansiedade, mas até mesmo na psicose. Então parece que ele tem um efeito antipsicótico. Então, no momento, quando se fala do uso da maconha na epilepsia, na realidade, as pesquisas aconteceram não com a maconha, mas com o extrato puro de canabidiol derivado da maconha, que é industrializado. Então, existe o remédio Epidiolex, existe o remédio Puridiol, Purodiol, e esses medicamentos são o extrato puro do canabidiol. Com esse extrato puro foram feitas pesquisas em epilepsia, então eles foram dados para várias crianças, algumas crianças receberam, outras não, e houve resultados positivos, mais ou menos em 40%, 50% dessas crianças. Então tem uma parte das crianças que reagiu muito bem, tem crianças que tiveram uma remissão das crises e outras que não tiveram esse sucesso. Essas crianças nas quais esse remédio foi testado são as crianças com a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet, que são formas raras de epilepsia grave. São formas de epilepsia que normalmente não respondem aos medicamentos que nós temos, aos medicamentos anticonvulsivantes do mercado. Então, nessas crianças foi testado o canabidiol e, como eu disse, com resultados diferentes. Então, é um remédio industrializado, é um remédio testado cientificamente, a concentração dele vai ser sempre a mesma, porque ele é produzido de acordo com o padrão.
É importante saber, como eu disse, a resposta varia. Também é importante saber que existem efeitos colaterais, sim. Então, mais ou menos 40% das crianças têm efeitos colaterais que não são perigosos, mas têm diarreia, fadiga, sonolência, vômito, dor de cabeça. Então, várias coisas podem acontecer. Tem que tomar cuidado com a interação do canabidiol com dois medicamentos, dois outros anticonvulsivantes, que são o clobazam e o ácido valproico. Quando a gente fala isso, já fica então subentendido que quando você começa a usar o canabidiol, você não tira os outros remédios que a criança está tomando. Então ele entra como um acréscimo. E aí, nessas pesquisas, ficou estabelecido que quando as crianças tomam canabidiol com ácido valproico, existe um risco aumentado de ter uma elevação das enzimas hepáticas. Então parece que não é muito bom para o fígado. Você tem como que uma hepatite medicamentosa. E também ficou provado que o canabidiol aumenta os níveis séricos do metabólito ativo do clobazam. Então é como se você ficasse com uma dose maior de clobazam. Tudo isso são detalhes técnicos que o médico que tem que saber para saber controlar, como conduzir isso. Mas então é assim, eu mantenho os anticonvulsivantes, a resposta boa é de mais ou menos 40 a 50% das crianças. Ele só foi liberado para essas formas de epilepsia graves, essas formas graves e refratárias, e ele tem efeitos colaterais. Então está muito longe do discurso de ser a planta milagrosa e que... Não é. É muito interessante, é interessante estudar. Inclusive existem estudos que estão correndo também estudando o uso do canabidiol no autismo, né? Entendendo às vezes até que a prevalência, a concomitância entre autismo e epilepsia é alta, é frequente. Então, é possível que, pelo menos em algumas situações, os dois se originem dos mesmos distúrbios de sinaptogênese durante o neurodesenvolvimento. E o canabidiol parece ter, mais assim, e anedotas, isso não está totalmente comprovado, mas ele parece ter um efeito positivo sobre a agressividade de crianças com autismo. Resumindo, é uma coisa nova, é uma coisa que está sendo estudada, vale a pena tentar sim, caso você tenha que você esteja numa situação onde as outras coisas que são mais bem conhecidas fracassaram. Então aí você não tem muito o que perder, vale a pena tentar o canabidiol. Eu acho que não vale a pena tentar quando você ainda não tentou as outras coisas que são mais conhecidas, tem um perfil mais seguro, a gente entende um pouco melhor como elas agem. Então eu não vou tentar, se eu tenho uma epilepsia mioclônica juvenil que está respondendo bem ao ácido valproico, eu não vejo muita razão para tentar trocar pelo canabidiol. Isso, além de não ser liberado no sentido de haver evidência científica que favoreça essa conduta, não tem muita razão na minha cabeça, assim, porque se eu tenho uma coisa que é segura e que está funcionando, por que eu vou passar para uma coisa que ainda está sendo investigada, né? Agora, nos casos dessas síndromes refratárias, e só sabe disso os pais que têm criança assim. Uma criança que tem 50 convulsões por dia, é uma coisa horrível. E a frequência das convulsões se associa à piora do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento motor dessa criança. Então, ela vai tendo um retardo cada vez maior da linguagem, dos movimentos, do aprendizado, do desenvolvimento motor, também por causa da frequência das crises. Então, é uma situação desesperadora. Claro que tem que tentar essa medicação, mas não que ela seja a panaceia para tudo. Panaceia para tudo é pleonasmo, né? Não que ela seja uma panaceia. Agora, o que eu queria destacar também é assim, como age o canabidiol? A gente não sabe direito, né? Parece que ele não age, né? Tudo indica que ele não haja sobre os receptores CB1. Parece que ele age indiretamente sobre o receptor CB2 e parece que ele age também sobre outros receptores que regulam a entrada de cálcio no neurônio. Quando o cálcio entra no neurônio, isso tem a ver com o aumento da excitabilidade do neurônio, fica mais fácil ele se despolarizar. Então, se o canabidiol atua sobre um receptor que interfere com a entrada de cálcio,
inibe esse receptor, então, consequentemente, inibindo a entrada de cálcio, ele reduz a estabilidade neuronal. Então, está sendo estudado como que essa molécula atua. Aí, pelo que eu sei, está chegando um extrato de canabidiol no Brasil, que é o Mialo. Ele vai ser aprovado, né? No Brasil vai ser produzido aqui, mas parece que vai ter algum problema com o custo de produção, porque não se pode plantar, cultivar a maconha aqui, então acaba tendo que haver uma importação e isso aumenta o custo, então eu não sei muito bem como que está essa história. Mas o que eu queria responder é assim, é uma coisa nova, é uma coisa que está sendo investigada, é uma coisa que parece ser muito interessante, que promete, mas que a gente precisa ainda, na minha opinião, aguardar os resultados mais contundentes e resultados em outros grupos para poder dizer se outras formas de epilepsia também vão ter um benefício com o uso do canabidiol. Então, por enquanto, ele fica reservado para essas formas mais graves de epilepsia. É isso.